É isso aí. Hoje nós temos um entrevistado muito especial aqui no programa Fala Professor Samuel Reis, que é o nosso amigo Rubens da Império das Esfirras. Uma história que já está começando a ser conhecida na cidade, mas que é importante ouvir dele. Como que nasceu esse desejo pelo empreendedorismo, e conte um pouco mais sobre o Rubens, a figura Rubens, até chegar até aqui. Meu. Boa noite, professor. Boa noite a todos que nos assistem. É uma história longa, cara, mas é uma história que eu tenho muita satisfação em contá-la, né? Porque é de altos e baixos, né? Eu venho de uma família, como você citou aí, de empreendedores, mas minha mãe também não nasceu empreendedora. Começou como doméstica, teve toda uma história até ela se tornar uma empreendedora, né? Empreendedora de sucesso, teve loja aí toda boa parte da vida dela, né? Quase 40 anos com loja de roupa, né? E isso veio me ensinando, trazendo esse gostinho de querer empreender. Não nasci empreendedor, trabalhei CLT, acordei, estava até comentando ali com um entregador nosso ali, essa época de frio. Eu lembro quando eu saía numa moto para poder ir trabalhar, né? 4h30 da manhã, andava na moto, não era fácil, né? Tudo tem uma história. E a sua primeira, quando você escolheu um curso superior, até sair um pouco do empreendedorismo, você escolheu a engenharia. E hoje não segue o caminho da engenharia, mas foi importante para a posição que você está hoje ter feito o curso como a engenharia? Com certeza. Conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento, para quem nos assiste aí, que você puder buscar, conhecer, desenvolver a sua sabedoria, isso nunca é demais, né? A engenharia foi muito importante, até hoje, assim, de repente falar, não estou atuando na engenharia mecatrônica, mas a engenharia, os números você usa todo dia, né? Não tem como fugir. Assim. E a engenharia tem um ponto interessante, que o foco dela é solução de problema, ou seja, entregar inovações. E a todo momento, um comerciante, né, um empreendedor, ele precisa entregar soluções, porque senão ele fica para trás no mercado. Com certeza. Na realidade, o empreendedor hoje no Brasil, ele já tem que nascer todo dia com uma ideia diferente de inovar, né, resolver problemas e trazer esse conhecimento a cada dia, né? Cada dia. Nós não podemos ficar na mesmice, sempre trazer uma inovação, e a engenharia, nós aprendemos que é isso, né? É inovar, trazer novos segmentos. Estamos aqui para vocês, depois vão conhecer um pouco a loja, o Império da Esfirra, fica bem na avenida mesmo, então... Estamos aqui no Raiz, né? Estamos no local fazendo a entrevista, então se pegar algum ruído de carro é porque tá bem aqui na avenida Nicolau Maeves, que vocês estão convidados a conhecer. Eu sou cliente, antes de ser amigo do Rubens, eu sou cliente do Império da Esfirra, então vale a pena vocês conhecerem este local aqui. E como foi falado, de fato, a engenharia, ela busca entregar soluções, e como empreendedor você também passou por percalços, não foi a sua primeira empresa, né? Não foi minha primeira empresa, não. Eu tive, na realidade aí, professor, mas 2 empresas antes de chegar aqui no Império das Esfirras, né? Eu tive um centro automotivo, na época de muito cheque devolvido, cheque sem fundo, né? Isso daí acabou me trazendo uma falência, né? Tive que começar do zero, perdi tudo que eu tinha conquistado e começar do zero de novo, né? Depois eu montei uma empresa de prestação de serviços, né? Na área automotiva. Foi quando justamente sofri um acidente e na realidade eu tive que também me reintegrar em outra área, me adaptar, porque eu não tinha mais confiança naquilo que eu fazia, né? Eu tenho uma deficiência no braço direito, não sei se o professor já se reparou já isso, então eu dentro de uma fábrica eu tinha algumas limitações que aquilo não me trazia segurança, né? E foi quando surgiu aí a oportunidade de estarmos abrindo aí o Império das Esfirras. Mas vamos focar um pouco nesse acidente aí, porque... pelo que eu conversei contigo antes, você é uma pessoa de fé, né? E esse testemunho, né, o que aconteceu na sua vida, tem uma marca especial e teve uma mudança também na sua história. Conta um pouco mais, em detalhe, como que foi esse processo. Eu sei que foi aqui na João de Góes, né? Você estava de moto, né? Teve um processo muito difícil, mas conta aí para nós o que aconteceu nesse acidente. Foi em 2010, no mês de fevereiro. Eu prestava serviço ali para uma empresa chamada Omoron, né? Uma empresa automotiva grande aqui de Itapevi. E eu fui de moto até lá,
E na volta eu fui fechado por um carro onde eu caí e já caí debaixo de um caminhão. Eu costumo dizer que eu sou um milagre de Deus, um milagre vivo de Deus, né? Conto meu testemunho aí afora, por onde as pessoas têm até me convidado aí para poder contar o testemunho. No próprio canal lá, vocês podem encontrar lá meu testemunho também. Então foi um milagre, foi um processo muito difícil. Cheguei no hospital, os médicos não davam nem 1% de chance de vida. Os médicos costumavam falar para minha mãe, na época eu era solteiro, e eles costumavam falar para minha mãe que eu tinha 0,5% de chance de sobreviver. 0,5%, não chegava nem a 1%, né? Então toda vez que minha mãe via o médico passando no corredor, que ela ficava ali esperando um horário de visita, né, que era uma vez ao dia, e o médico fazia um sinal para ela, falou assim, ó, a chance dele é assim, pequenininha, entendeu? E a cada dia isso foi se evoluindo. Minha mãe é uma mulher de muita fé também, buscou a Deus, orou a Deus, e Deus foi revertendo aquela situação. Quando eu sofri acidente, eu cheguei no hospital regional com traumatismo craniano, fratura exposta do braço direito, a escápula quebrada, costela quebrada que perfurou o pulmão, eu tinha hemorragia interna, né, desse pulmão perfurado, né? Então os médicos ali, eles falaram que eu ia sobreviver ali por algumas horas, por algumas horas. E foi é um testemunho bonito, porque apareceu algumas coisas na minha vida que até hoje é inexplicável, né? Acho que o professor conhece aí, tem a história da ambulância que foi me fazer a locomoção do hospital regional para o Hospital Santa Paula, que até hoje ninguém sabe quem foi o médico que apareceu nessa ambulância, ninguém sabe de onde veio essa ambulância, né? Minha irmã, ela conheceu uma pessoa que cuidava do administrativo do convênio, né? E ela pediu depois para essa conhecida dela, falou, me dá o telefone do médico que foi lá, porque a gente quer agradecer, né, pelo serviço prestado que ele teve naquela noite, que foi muito bom. E essa amiga dela pesquisou no sistema do convênio e falou, nesse dia não teve nenhuma ambulância que saiu, não teve resgate. Falou, por incrível que pareça, falou, e fica tudo registrado. Saiu uma ambulância para você fazer, custo, né? É custo e fica tudo registrado. Se acontece alguma coisa, tem um registro, né? Falou assim, não tem como sair ambulância para fazer um resgate sem registro. Então eu falei, nesse dia não teve, né? Então assim, nós não sabemos de onde saiu. E eu até falei numa entrevista que eu dei uns dias atrás, Deus, ele é o único ser que ele pode fazer qualquer coisa. Ah, mas é uma coisa fora do normal, Deus ele pode fazer. Né, pelo seu filho, pelo seu servo, Deus ele faz aquilo que é necessário. Muitas vezes nós esperamos ali um milagre de um jeito, mas Deus trabalha de um outro totalmente diferente, professor. Foi mais ou menos que horas esse acidente? Eu sofri acidente próximo às 16 horas, né? E o resgate? O resgate chegou, o SAMU chegou para me socorrer às 16h30, né? Demorou para chegar, né? Perdi muito sangue. Né? Foi uma situação bem difícil. Eu acordava e com a dor que eu sentia eu apagava, então eu tinha aqueles flashes de lembranças, né, no chão. Eu lembro que eu acordei uma dessas horas que eu acordava e voltava, até os médicos depois falaram que seria uma atitude, assim, é que nem uma lâmpada, você fica acendendo e apagando, uma hora vai queimar. Né? O nosso cérebro também é assim, conforme eu acordava e desmaiava, a qualquer momento meu cérebro iria ter uma parada ali e talvez eu não ia lembrar, ter memória mais de nada, né? E desses momentos que eu acordei, eu lembro que eu vi um coturno, né? Eu estava de cara no asfalto, eu caí nessa posição, fiquei nessa posição de cara no asfalto. Eu lembro que eu vi um coturno e imaginei comigo, um policial, né? Um braço esquerdo, porque o direito eu já não tinha mais movimento nele. Braço esquerdo, eu tentei pegar essa bota e eu lembro que eu ouvia muito uma voz falando, fica com a gente, Rubão, não dorme não. Não dorme não, fica com a gente, mas eu não aguentava de dor ali, eu apagava. Né? Eu acho que eu acordei mais umas 2 ou 3 vezes, mas acordava e apagava, né? Até que uma hora depois eu acordei com o barulho de uma sirene chegando, que eu achei pra mim, falei assim, agora acabou meus problemas, né? Minha dor vai embora porque chegou o resgate. Mas aí que você sente muito mais dor, porque eles começam a mexer ali, te mobilizar, né? E começam a mexer em você, a dor aumenta muito mais. Ali eu apaguei dentro da ambulância já do SAMU. Eu vim acordar às 4 da manhã, né? Já com esse médico que ia fazer a transferência, né, de hospital. Eu lembro que
olhei para esse médico, perguntei da minha família. Esse médico, ele chegou a conversar com a minha família e falou que o que estava acontecendo ali naquele hospital era desumano, né? Por que desumano? Porque eu já tinha perdido muito sangue. Com a quantidade de sangue que eu estava no corpo, meu coração iria parar. Eu ia ter uma parada cardíaca a qualquer momento, né? Esse médico, ele falou que ele puxou uma cadeira, sentou do lado ali da maca que eu estava e pediu para chamar um médico responsável ali do plantão e falou assim, ó, eu vou esperar mais 15, 20 minutos porque ele vai ter uma parada cardíaca e saindo daqui eu vou na delegacia. O médico, mas por que você vai fazer isso? Conversa de médico para médico é diferente, né? Mas por que você vai fazer isso? Eu falei, porque ele está sem sangue. E a parada cardíaca que ele vai ter vai ser justamente por causa disso, porque ele não tem sangue. E o médico falou, não, mas o sangue já está chegando, acredito que questão de minutos ali chegou o sangue, recebi sangue e eu acordei, né? Perguntei da minha família, minha mãe estava ali já, né? Isso era... Então já havia passado 12 horas do acidente, né? E quando eu cheguei foi feita a transferência, que eu cheguei no Hospital Santa Paula, na Avenida Santo Amaro, refizeram todos os exames, eu não tinha mais um traumatismo craniano, né? Eu já havia tido uma recuperação, acho que quando eu saí do hospital regional até o Santa Paula, eu tive uma recuperação que os médicos já não entendem. Eles pegaram os exames que tinham, compararam com os exames que foi feito e falou, parece que já é um exame de outra pessoa, porque aqui tinha um traumatismo craniano, aqui já não tem mais, né? Então Deus já começou a trabalhar ali dessa forma, professor. E assim, foi um período difícil, longo, né? Costumo dizer que quem sofre um acidente também não é só acidentado que fica... Família toda. A família inteira na realidade sofre um acidente junto, né? Que eu vi minha mãe ali sofrendo em corredores, né? Pessoas que é normal no hospital vêm a óbito, que a gente acompanha ali, pessoas que vêm a óbito ali no hospital e acaba sofrendo junto com os familiares ali, né? Foi momentos difíceis, né? Mas tudo eu carrego como uma aprendizagem e uma oportunidade de recomeçar, de melhorar e ser melhor do que aquilo que a gente era. Chegou a ficar de coma? Fiquei em coma. Fiquei uma semana aproximadamente em coma, né? Esse em coma, os médicos falavam que eu poderia acordar amanhã, como eu poderia demorar um ano para voltar, né? Então assim, era para mim acordar no outro dia, eu não acordei, né? Aí foi o desespero maior da família também, porque falou, ele não acordou, e agora, né? Quanto tempo ele vai ficar de coma? A família procurava isso com os médicos falaram, a gente não pode te dar certeza se ele acorda amanhã ou como ele pode acordar daqui a um ano mais ou menos, né? O professor tem uma ideia, na época aquele comediante, o Shaolin, não sei se o senhor lembra, né? Ele sofreu o mesmo nível de acidente do que o meu, né? Infelizmente ele ficou em cima de uma cama, né, por um longo período e depois veio a falecer, né? Ele acabou não acordando mais do coma, né, o Shaolin. E nesse período de coma, você chegou a ter alguma experiência sobrenatural? Porque comentam muito, né? Quem já ficou em coma, nessa experiência de quase morte, comenta muito de algumas situações que acontecem ali que fogem ao normal. Você chegou a ter essas experiências? Eu tive sim. Eu tive visões que acabam fugindo do nosso normal, né? Eu lembro de uma escada que ficava sempre do meu lado direito, né? Essa escada ficava uma criança ali sempre me olhando, né? Não sei porquê. E o coma, eu não sei se já era um período ali que eu estava para voltar desse coma, é como você estivesse num sono. Não sei se você já teve aquele sono que você às vezes escuta as pessoas falando, mas você não consegue ter reação nenhuma, né? Parece que você está com tanto sono ali que você não consegue reagir, mas você escuta vozes, escuta pessoas falando, mas você não consegue raciocinar, né? Não sei se você já teve um sono assim, né? Mais que o sono, eu já passei por isso. Eu tive um coma também. E é interessante que as pessoas, né, que passam por esse processo, as pessoas que estão fora, né, passando com alguém nesse processo, acham que a pessoa não ouve. E a pessoa está ouvindo, né? A pessoa está tendo experiência em nós, né, como cristãos, pessoa que acredita no sobrenatural de Deus. Nós, nesse processo, eu até penso que é um processo até de transformação espiritual. Pelo menos comigo isso aconteceu de maneira muito clara, uma transformação espiritual. Não sou mais a mesma pessoa de antes daquele processo. Inclusive, só um parêntese aqui foi justamente nesse período que eu tive uma visão que depois se concretizou na figura do meu filho.
Essa criança que Deus deu a graça de mostrar para você, porque criança lembra o que é esperança, vida, né? E ali, querendo ou não, a gente está ansioso por viver, né, por esse processo. Então, muito interessante, e glória a Deus por essa experiência. E quando retornou, eu tenho certeza que você deve ter retornando querendo aproveitar cada momento como se fosse único. Conta esse retorno aí, como que foi a receptividade nos negócios, como que você lidou com as coisas a partir desse momento. Primeira experiência que eu tive, que eu comecei a dar valor, professor, é para as pequenas coisas, né? A gente está no período aqui, só está bem agasalhado aí, eu também, período de frio, e muitas vezes a gente reclama, a gente fala, tem que ir tomar banho, né? Nesse frio, você ir pro banho ali, muita gente costuma reclamar, isso eu vou, hoje talvez tem gente que sempre fala, hoje eu não vou nem tomar um banho porque tá muito frio, né? Não é meu costume esse, mas já ouvi muita gente falar, hoje para tomar um banho tá difícil. E eu fiquei ali aproximadamente 30 dias sem esse banho. É aquele banho de gato, né, que as enfermeiras dão. Passa um paninho em você e fala que te deu banho. Mas a minha vontade mesmo era entrar debaixo de um chuveiro, cara. Entrar debaixo de um chuveiro e deixar a água cair. Aquela água quente cair no corpo, né, e sentir aquela água ali. É uma sensação que muitas vezes você não dá valor, né? Você não dá um valor. E eu sentia muita saudade disso. Eu queria tanto tomar um banho. Quando eu acordei desse coma, que começou a passar ali 3, 4 dias, que era só aquele banhinho de pano, né? Aquele banho de gato que a gente costuma dizer. Eu comecei a sentir muita falta daquilo. Eu falei, eu queria tomar um banho. Até que um dia chegou um enfermeiro e falou, eu não posso, eu vou dar um jeito. Ele me colocou naquelas cadeiras, né, de hospital, né? Cadeira de roda de banho. Isso, cadeira de roda de banho, isso mesmo. E falou, vou te deixar num banheiro que tem ali, qualquer coisa você toca a campainha, né, que tem ali, que eu entro, aí você toma um banho aí, quanto tempo você quiser, cara. Ele colocou uma aguinha quente, cara, nossa, eu parecia uma criança. Parecia uma criança mesmo, quando te coloca ali numa banheirinha ali, numa água, uma delícia, cara. Eu falei, meu Deus, a gente tem isso e não dá valor, né. Eu tinha vontade de ver um céu estrelado, né, que eu fiquei tanto tempo ali dentro de um hospital, eu não via mais um nascer de um sol, um céu estrelado. Você começa a sentir falta de pequenas coisas você começa a dar valor, né? Então, pra gente que tem isso todo dia, às vezes tem mínimos detalhes de você querer falar, hoje eu vou levantar para ir trabalhar, dê graças a Deus, né, para você ter um emprego, porque tem muita gente que às vezes está acamado, que tem vontade de levantar de uma cama, fazer alguma coisa e não pode. Então eu comecei a dar valor para pequenas coisas que antigamente não dava, né? Como o professor citou aí, com certeza você volta uma pessoa diferente. Totalmente, sua vida muda, você começa a ter uma outra visão das coisas, você começa a tratar pessoas totalmente diferente, né? Até questão com família também, você fica mais... muda, com certeza muda, né? Então tem situações, eu nunca reclamei de estar ali em cima de uma cama o período que eu passei, porque foi uma escolha minha. Quando eu fui comprar uma moto, minha mãe sempre falava, filho, não compra moto porque é perigoso, né? Eu falava, mãe, devido ao serviço, faculdade, é o que vai me ajudar, é o transporte mais rápido que tem, é uma escolha minha, né? E eu vou... Então, assim, foi uma escolha minha, nunca reclamei, nunca culpei Deus, nunca culpei nada. Eu falei, foi uma escolha minha, eu tô passando isso daqui por escolha. É isso. E assim, você trabalhava com veículos, com carro, teve que se reinventar também na área empresarial, né? E depois disso, quando você se recolocou, você partiu para que ramo? Já foi para gastronomia ou não? Não, nessa época eu estava ainda como prestador de serviço dessa empresa. Eu trabalhei nessa empresa um período, depois surgiu a oportunidade de montar uma empresa para prestar serviço para essa empresa, né, que era automobilística na Aldeia da Serra, ali no início da Aldeia da Serra. E eu estava ali. Porém, esse período que eu fiquei em coma, afastado, pode colocar aí, de 8 a quase 1 ano, né, que eu me afastei, eu perdi alguns contratos, né? Perdi ali, apesar de eu ter pessoas que estavam trabalhando para mim ali, não era a mesma coisa, né? Como tem um ditado aí que diz aí que o boi só engorda aí nos olhos do dono, né? Entendeu? Então, assim, eu acabei perdendo o contrato. Eu tinha um veículo que fazia transporte de peças ali, esse veículo... Aconteceu muita coisa, assim, o veículo pegou fogo, foi uma perca que começou a ter, já não conseguia prestar o mesmo serviço que prestava para a empresa, até que finalizaram o meu contrato e eu fiquei
esperando em Deus assim, falei, agora eu vou trabalhar com o quê? Né? Fiquei afastado recebendo do INSS um período, né? Era o que estava me trazendo sustento, mas já pensando, isso aqui não é vida para mim, né? Eu preciso me reinventar, né? Até quando surgiu a oportunidade de foi montado primeiro o Rei das Esfirras, né? Que era uma parceria com um parente meu, um cunhado meu, e acabou depois que essa parceria não deu certo, trocamos o nome para o Império das Esfirras. E pensando na primeira formação sua, engenharia, buscar entregar inovação, o que hoje você consegue implementar aqui no Império da Esfirra que você fala, isso é uma inovação, isso é uma marca registrada do meu trabalho aqui no Império da Esfirra? O nosso processo de produção, né, a gente trabalha com um forno que já é totalmente automatizado, né, não é aquele forno a lenha com trabalho manual, é um forno já esteira. Né, tudo isso já envolve um pouco de engenharia, né? A gente acaba trazendo um pouco da engenharia para a gastronomia porque já é um processo, já não depende só de mão de obra, né? Acaba tendo uma automação já também, né? Então a gente consegue inovar com isso daí e cada dia, na realidade, a engenharia ela se renova também, vem trazendo ideias aí que... A própria engenharia de alimentos. Sim, engenharia de alimentos, tudo, acaba trazendo ideias ali que você acaba inovando a cada dia, cara. E é interessante que quando a gente estuda, né, engenharia, a própria administração, quando você olha para a administração científica, o Taylor e tudo mais, você começa a entender a importância da especialização, da padronização, do processo, da boa produtividade, né? Então tudo isso você carrega e traz aqui pro Império das Esfirras, né? Tendo um diferencial de fato aqui na região. Eu falo que como consumidor, cliente antigo aqui do Império da Esfirra, eu e minha família, né, clientes antigos aqui do Império da Esfirra, eu percebo que se eu compro hoje, a qualidade é a mesma que eu compro amanhã. Isso vem do processo de padronização, né? Sim, você tem que ter um processo, né, padronizar para tentar servir sempre com boa qualidade. Né? Então você tem que ter esse processo sempre e buscar sempre inovar também, poder sempre não manter o padrão, mas sempre melhorar a qualidade. E agora falando um pouco mais, nós conhecemos um pouco da história aqui do Rubens. Quem é que está por trás do Império da Esfirra? Você passa aqui na Nicolau Maevski, você olha, tá trocando a fachada, mas você olha, esse ambiente gostoso, bem iluminado, para festa, e não conhece quem está por trás. Né? Conhecer quem está por trás, uma pessoa de Deus, uma pessoa que passou por uma experiência de quase morte, que traz tudo isso conjuntamente. Posteriormente a isso, o seu casamento veio depois desse processo. E você teve um olhar diferente para esse momento de construção de família, porque a gente, quando passa por um processo desse, a gente quer fazer tudo muito rapidamente, casar rapidamente. Conta um pouco de como foi esse trajeto, esse caminho até hoje, como está a tua família. Quando eu sofri esse acidente, eu era solteiro, eu estava focado mesmo na faculdade, com a faculdade de engenharia. O professor sabe muito bem disso, é bem puxado, né? Trabalho, estudo. Eu estava já... na data do meu TCC foi a data do meu acidente, né? Acredito que um dia depois vai ser mais específico aqui. Então, assim, eu estava focado, então não estava buscando ainda ali um relacionamento, um casamento, né? Isso aconteceu depois de alguns anos, né? Eu estava buscando ali me formar, ter uma estrutura, né, profissional ainda, poder formar uma família, né? Mas isso depois Deus preparou também, aconteceu, né? Tem gente que fica no desespero aí, eu preciso casar. Mas tudo acontece naturalmente, aí Deus sempre prepara, né, essas coisas, busca a varoa perfeita ali para estar com a gente, né? E foi tudo preparado por Deus também, né? Deus e hoje a família é parceria. A família é parceria. Minha esposa, ela que faz o almoço aqui, né? Que a gente serve almoço aqui também. Ela que é a nossa cozinheira aqui, né? Temos bastante elogios aí, graças a Deus aí da comida dela. Só acho que não almoçou com a gente aqui ainda, tá convidado. Compramos sim. Compramos um almoço aqui já também, porque mais prático, tem a Marmitex, né? Tem Marmitex. Mas na hora você tá convidado a comer uma feijoada, toda quarta e sábado tem aí. Toda quarta e sábado, ele falou longe no microfone, mas toda quarta e sábado tem feijoada aqui de primeira, olha.
Eu já comi, vou ser bem sincero, comi marmitex porque rapidamente trabalho em outro município, então é um momento que a gente consegue fazer esse pedido. Mas de fato a comida é muito boa, indico demais. Claro que o carro-chefe daqui continua sendo as esfirras, não tem jeito. O nome, né, já traz aí o Império das Esfirras, né? Então o carro-chefe é as esfirras, mas todos os outros produtos aqui que a gente oferece com muita qualidade. A pizza é muito boa, temos berutes muito bom, a refeição durante o almoço também, ela é muito bem servida, muito saborosa. É tudo com muita qualidade e com amor que a gente faz aqui. E esse espaço todo aqui que você tem, você também faz alocação ou não? Como funciona? A pessoa pode vir fazer uma festa de aniversário aqui e falar, ó, quero para 50, 30 pessoas, dá para fazer um trabalho nesse sentido aqui? Com certeza, estamos abertos aí, quiser fazer uma festa, contratar aí o espaço, fechar um espaço aí, falar, eu quero trazer tantos convidados, é só conversar com a gente, estamos abertos aí sempre para oferecer o melhor, né? A pessoa quer vir fazer uma festa aqui, então, com certeza estamos abertos a propor o nosso espaço aqui e as qualidades dos nossos produtos também. É interessante que na entrevista, no meio do caminho, eu puxei a questão da família, porque eu sempre destaco, família é o berço de tudo, família é o alicerce de tudo. Não tem como a gente olhar para uma vida de alguém bem-sucedido sem olhar para essa constituição familiar que está por trás, auxiliando. E você acabou de falar, sua esposa, ela faz parte do processo, cozinha, né, está do seu lado ajudando, e isso com certeza é um diferencial daqui, ter esse cheirinho de família, né? O ambiente aqui é familiar, né, professor? E o ambiente aqui é familiar. Nós recebemos muitas igrejas aqui, final de semana, o pessoal vem, né, porque se sente em casa, se sente o ambiente de família, né? Ambiente familiar. E é assim, Rubens, olhando para essa reta final da nossa entrevista, primeiro um conselho para quem vai começar a empreender. Qual conselho que você daria a quem, opa, eu quero começar a vender algo, eu quero começar a empreender nessa arte do empreendedorismo. Qual seria o conselho que você daria para quem vai dar esse pontapé? O primeiro conselho aí é você ter fé, né? Você ter fé naquilo que você vai fazer e você tem que confiar, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas espera. Então a primeira coisa que você vai fazer é, eu vou empreender algo. Tem, o mercado aí está aberto para N comércios, N situações aí. É muito amplo tudo que vai se fazer. De repente você fala, mas o fulano ali já fez e não deu certo. Então você tem que não se espelhar nisso, mas espelhar naquilo que você está buscando. Você tem que ter fé naquilo, né? Daria um conselho aí, buscar a Deus, uma confirmação de Deus para saber se Deus está no negócio, né? Que aquilo que Deus também não está no negócio dificilmente prospera, né? E buscar sabedoria, buscar ali um entendimento do que você vai fazer, buscar inovação, buscar ali todo o processo do que vai ser feito, né? Você precisa ter uma sabedoria, uma qualidade em tudo que você vai fazer. Tá? Isso acho que é o segredo de qualquer coisa que você vai fazer, professor. E agora, como cristão, um conselho que você daria para aqueles jovens que olham para o futuro com tantas questões, eu preciso virar isso, eu preciso ser bem-sucedido, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer aquilo outro. Você passou por um processo assim como eu, um processo que mostra que a vida e as pequenas situações têm muito mais importância do que muitas vezes uma conta recheada. Conte assim um conselho para essa molecada, para esse jovem cristão, como nós já fomos um dia, que está olhando para esse futuro e muitas vezes deixando as coisas de Deus de lado. O princípio, né, professora? E a Bíblia ela é clara. Honra teu pai e tua mãe para que vá bem os seus dias. Então ali você já começa já com uma questão família, tudo volta ali para a questão família, você honra pai e mãe, né? Isso já vai te trazer uma educação para você entrar, sair em qualquer lugar, né? A questão dos jovens ali também eu acho muito importante ali, né? Buscar ali uma educação adequada, buscar um ensino de qualidade, faz um curso, né? Buscar conhecimento nunca é demais, o professor. Buscar um conhecimento. Hoje temos tantos cursinhos aí, o professor exemplo disso daí, tem tantos cursinhos aí que você pode se profissionalizar naquilo que você quer fazer, naquilo que você quer buscar,
né? Então o conselho que eu dou para os jovens hoje é isso daí. E ande sempre com quem te coloca para cima, né? As amizades hoje eu acho que é um grande problema aí que nós vemos que desfoca o jovem daquilo que ele quer ser ou do que ele vai fazer. Tá aí os conselhos como empreendedor e conselho também como cristão. Rubens, Deus abençoe, viu? Muito prazer conhecer essa história do homem por trás do Império da Esfirra, e fica o convite para vocês agora, para não errar o endereço. Eu vou pedir para ele passar o endereço certinho daqui, enquanto isso eu mostro algumas imagens. Conte para nós aí o endereço daqui e o que vocês ofertam durante a semana aqui no Império das Esfirras. Bom, vamos lá, professor. Aqui nós estamos localizados na rua Nicolau Maevski, número 78. Fica bem próximo do cemitério municipal de Jandira, né? Quem puder aí, dá uma curtida depois da nossa página, Império das Esfirras Jandira, né? Vai lá no Instagram, lá, curte a gente. Aqui nós oferecemos o quê? Nós abrimos todos os dias, de segunda a segunda, tá? De segunda a sábado com almoço. Cada dia tem o prato do dia, né? Desde costela com mandioca, feijoada, estrogonofe. Amanhã é quinta-feira, bife à parmegiana, que é muito bom, entendeu? Então estamos servindo almoço das 11 até as 14h30, tá? Eu acredito que é um dos poucos lugares aqui da região que tem pizza de dia, que às vezes tiver com a mulher grávida aí, ou deu aquele desejo, aquela vontade, puxa, eu queria comer uma pizza 11 horas da manhã, meio-dia, né, 1 hora da tarde, que no Império das Esfirras tem pizza, esfirra, pastel, beirute, salgados, né, lanches, tá bom? É aqui no Império das Esfirras, gente. Eu só ouvi coisa boa, rapaz. Mas é isso aí, fica o convite para vocês. Venha conhecer o Império da Esfirra aqui em Jandira, você não vai se arrepender. E esse foi o Rubens, né? Proprietário do Império da Esfirra, mas mais do que isso, um sobrevivente que está aqui para exaltar e honrar o nome do Senhor. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo.